Muita gente sofre com prisão de ventre. Essa prisão de ventre pode até durar uma semana. Um problema sério que atinge principalmente as mulheres. A gente vai conversar com a repórter Isa Maria, que vai trazer dicas de como se aliviar desse problema. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Márcio. Olha, um problema que incomoda, viu? Como você mesmo disse, as mulheres são as que mais sofrem. Por quê? Pois muito bem, quem vai explicar isso pra gente é a nutricionista Graça Albuquerque, que está aqui comigo. Graça, boa tarde. Boa Por que, tarde. que as mulheres têm que elas sofrem mais de prisão de ventre do que os homens? Normalmente, as mulheres, pelo conforto do dia a dia, elas se alimentam mais de carboidratos simples e tem pouca fibra. Então, isso vai deixar o intestino mais preguiçoso. Também a falta de água, bebe pouco líquido. E a pressa também de comer, né? Na refeição, não mastiga bem os alimentos. Então, tudo isso daí contribui para deixar o intestino mais preguiçoso. Vamos falar que exercício físico, que a prática do exercício físico também ajuda. É verdade? É verdade, o intestino, na hora que você vai se movimentar, fazer uma corrida, uma esteira, uma bike, a tendência é você trabalhar mais esse trânsito intestinal. Então daí o intestino, ele funciona normalmente. Também tem a questão dos alimentos, né? Tem alguns alimentos que ajudam também ao intestino trabalhar melhor. Tem alguns alimentos como que tem fibras, que não tem. Quais são esses alimentos? Olha, hoje aqui nós vamos mostrar alguns deles, né? Então, o mamão, ele é muito rico em fibra, a linhaça, ela é riquíssima em ômega 3, o ômega ajuda a lubrificar o intestino, daí melhora a flora intestinal. A uva passa, a ameixa, não é? O gengibre também, para quem não sabe, ajuda, e também o abacaxi, que é rico em fibra. Então, esses alimentos, você tendo o hábito de colocar todo dia, ajuda muito o intestino. Falando desses alimentos, a gente vai mostrar agora, vai chamar aí uma arte para mostrar os ingredientes para fazer um suco que ajuda aí no trânsito intestinal. Vamos mostrar. Você vai precisar de meio mamão do tipo Formosa, que é aquele mais comprido, 2 laranjas espremidas com bagaço, 3 ameixas secas e 1 colher de uvas passas. É isso aí, Graça. Vê só. Então, agora como é que a gente faz esse suco, então, para mostrar para quem está em casa? Ok. Primeiro passo, a gente vai pegar uma fatia de mamão. Então, a ideia é já cortar em cubinhos. Colocar. Vamos acrescentar 3 ameixas secas. E vamos colocar 1 colher de sopa da uva passa. Uma dica muito legal também é nós acrescentarmos o suco da laranja com aquela parte branquinha da laranja, que ela é riquíssima em fibra, que vai auxiliar também esse trânsito intestinal. Então agora é só bater. Pronto. É isso aqui. Outra dica também é não coar o suco. Então se você não coar esse suco, você vai ter a fibra. Pronto. Você tomando esse suco pela manhã, vai auxiliar muito esse trânsito intestinal. Aqui no nosso caso ele ficou um pouco mais cremoso. Se você quiser deixar ele mais fluido, é só acrescentar um pouquinho de água. Tá, ok. Aí então tá o suco, se primeiro, daqui a pouco a gente volta para mostrar um outro suco com outros ingredientes. Voltamos ao estúdio. Vamos falar de saúde. Hoje na TV está falando sobre cuidados então para evitar a prisão de ventre. Isa Maria tem outra sugestão para a gente de suco para ajudar aí no intestino a funcionar, né? Exatamente, Clarissa. Olha, a alimentação, na verdade, é a base de tudo. A gente precisa saber o que comer, saber selecionar os alimentos. Alguns têm fibras, outros nem tanto. Eu vou perguntar aqui à nutricionista Graça. Graça, me diga uma coisa, quais são os alimentos que as pessoas que têm problemas de prisão de ventre devem evitar? Olha, existem alguns alimentos que eles dificultam mais esse trânsito intestinal, como o caju, a maçã, a canela, a água de coco, não é? A banana. Então, para quem tem problema de prisão de ventre, é bom deixar esses alimentos um pouquinho fora do cardápio. Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos chamar aí uma arte com os ingredientes de um outro suco também, olha, vai ajudar aí quem tem um problema de prisão de ventre. Vamos lá. Basta separar 4 fatias de abacaxi da espessura aproximada de um dedo, meio mamão Formosa, 2 colheres de sopa de semente de linhaça triturada, um pedaço pequeno de gengibre e água.
Bom, a gente viu aí os ingredientes. Graça, vamos mostrar então como é que faz? Então, essa receita aqui, ela é menos comum do que a primeira. Aqui nós vamos acrescentar 4 fatias de abacaxi em cubos. O abacaxi ajuda muito o trânsito intestinal, ele tem muita fibra. Meia fatia de mamão fatiado. Vamos acrescentar também o gengibre. O gengibre ajuda demais o trânsito intestinal e pouca gente sabe, não é disso? E a linhaça, a semente da linhaça, que é com a propriedade dela do ômega 3, que ela vai lubrificar o intestino. Depois disso, vamos acrescentar um copo de água mineral. E vamos aqui bater o nosso suco. Daí, temos aqui um suco laxante de excelente qualidade. Então, de repente, a gente pode colocar aquela primeira opção de manhã e essa à noite, antes de dormir. O gengibre, ele ajuda muito, hein? O gengibre ajuda, ele ajuda muito, ele é um desintoxicante a nível intestinal. Então, ele vai estar limpando o intestino para que esse fluxo intestinal ele ande mais rápido. A mesma coisa que fez no suco anterior, esse aqui também a gente não precisa coar, né? Toma assim. O suco não coa, já que o objetivo é melhorar o intestino, então a gente não coa o suco, ele, do jeitinho que ele sai, sem coar, a gente toma. Me diz uma coisa, Graça, a gente toma esse suco, as pessoas que têm prisão de ventre, tomam esse suco quantas vezes por dia? É importante tomar uma, se tomar mais de uma vez, tem algum problema? Se você tomou pela manhã e o intestino funcionou, não precisa tomar de novo. Se você tiver realmente o intestino muito preso, você pode estar colocando ele à tarde e à noite antes de dormir. Como o nosso dia a dia é muito corrido, então a dica legal seria colocar de manhã e à noite antes de dormir. Então o resultado realmente acontece. E não esquecendo de beber muita água. São pelo menos 8 copos de água de 240 ml cada copo. Uma dúvida, alimentos industrializados, eles fazem mal? Fazem. Aí você vai ter os alimentos embutidos que são ricos em quê? Em conservantes. O que é que o conservante vai fazer? Ele vai deixar o meu intestino preguiçoso. Então, intestino preguiçoso significa intestino sem funcionar, você vai ficar flatulento, né? Com aquela barriga inchada, aquela sensação de que você está passando mal. Pois é, dicas importantíssimas ainda de Graça Albuquerque, nutricionista.